Na noite em que fora lida a carta de Francisco no Vaticano, em reunião com os cardeais, o ambiente ficara pesado diante das discussões, cujo conteúdo não vale a pena mencionar, por ser desnecessário. Não dormiram bem aqueles príncipes. Igreja. Peraí, gente, aí tô meio. Não dormiram bem aqueles príncipe igreja. Deve ser da igreja. Tá. No entanto, o Papa que fora mais comedido, deixando as lutas ideológicas mente para os cardeais, pôde conciliar o sono e dormir com certa tranquilidade. Oi, peraí, foi mal. Então, Foi mal. Tem algumas coisinhas do texto, né? Esse acento aí antes de mente. Não, esse é na hora de que o pessoal pega o texto, aí tem alguns caracteres, acentos que ele não reconhece, fica tudo doido. Inocêncio 3, depois de instantes de sono, ouviu, mais ou menos gisciente, alguém do mundo espiritual que o convidava para um passeio. E ele saiu, o corpo físico com certa facilidade. Será que é com o corpo físico, do corpo físico com certa facilidade, não é isso? Uhum. Andou em seu quarto com euforia, foi diante do espelho polido e viu sua feição. Olhou para o corpo físico e notou que este era a estampa do verdadeiro. Pensou muito, teve vontade de chorar, mas isso não aconteceu. Ajoelhou-se de gratidão, pedindo a Deus em seguida que o ajudasse nas suas decisões diante dos destinos da igreja. No ambiente de oração, notou que estava sendo guiado por alguém e que uma nuvem esbranquiçada se foi formando ao seu lado. O brilho era encantador e essa nuvem foi tomando forma de maneira mais encantadora ainda. Era um espírito que fora papa no ano de 142 e que ficara no poder 11 anos, 8 meses e 28 dias. Era o irmão Telésforo, de nacionalidade grega, quando assumira a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Luzes confundiam a visão de Inocêncio III, que quando viu aquele personagem a confundir os seus sentidos, buscou as suas vestes para beijá-las e ajoelhou-se a seus pés. Pediu chorando proteção para sua cruz, que carregava com muita dificuldade na terra, a direção da comunidade católica no mundo inteiro. Telésforo, imponente e majestoso, com olhar sereno e o coração imantado de amor em Cristo, pegou as mãos de Inocêncio como as de uma criança e falou-lhe ao coração com brandura e carinho: meu filho, variadas vezes tentamos falar-te pelos meios que a vida nos oferece. Pedes todos os dias a Jesus para guiar-te nos caminhos certos. Pedes a nossa Mãe Santíssima para não te deixar sozinho no barco. Pedes a Deus para fazer sempre a vontade dele e não a tua. No entanto, na hora em que Deus quer mostrar-te a sua vontade soberana, a tua vaidade e inocência interrompe o curso das leis naturais. Quando Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, usa dos meios inerentes ao seu amor para ajudar-te no despertar dos teus sentimentos de respeito e amor para com os outros, o teu orgulho ou a presença de alguém junto a ti dá outro curso às intuições. Quando Inocêncio, Jesus manifesta, usando de pessoas diversas para dar-te uma orientação sábia e benfeitora, para que não caias nas tentações do ouro, da usura, da prepotência e do egoísmo, fechas as portas. Que fazer de ti agora? E ele, chorando, pediu licença para falar. E o irmão Telésforo silenciou-se. Inocêncio III falou engasgado de emoção. Senhor Jesus, não me lembro de que esses fatos tenham acontecido. Se eu soubesse,
teria atendido, pois sou vosso servo. Ajudai-me a compreender esses meios pelos quais a divindade está tentando me ajudar. Sei que sou ignorante no devido discernimento. Telésforo, sublimado pela luz do amor e pela inteligência dos caminhos da fraternidade, falou ao seu tutelado, acentuando a energia. Inocêncio, por invigilância, queimaste há pouco uma carta, sabendo que essa missiva vinha de fundamentos elevados. Tu te recusaste a receber o servo de Jesus, um dos mais chegados a ele, que tem a sagrada missão de te ajudar na renovação dos princípios que abraçaste, por medo de perder o poder transitório e por pensar que um Papa faz parte da corte celestial. Recomendo-te receber Francisco e colher dele os frutos do Evangelho para restaurar a nossa igreja, que já começa a ruir. Foste infeliz, Inocêncio, ao estimular o santo ofício e pagarás por isso. Não penses que é com tribunais que se defende a igreja e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás complicando a tua própria vida e colocando em jogo muitas vidas humanas. Foi o próprio Mestre quem nos disse que era verdadeiramente necessário o escândalo, mas acrescentou que ai daqueles que servirem de instrumento do escândalo. A tua coragem, prosseguiu Telésforo serenamente, é somente a de mandar, abusando do poder que a misericórdia divina colocou em tuas mãos. Sei que não vais cumprir o que prometes sob a ação do medo. Ainda vais torcer os valores no impulso da vaidade e do orgulho que a posição te impõe. Mas verás as flores que o fanatismo te joga nos caminhos se transformarem em espinhos quando dá passagem para o lado da realidade espiritual. A morte vai chegar para ti como chega para os que não cumprem os deveres. Peraí. Os deveres. E a consciência, a morte vai chegar para ti como chega para os que não cumprem os deveres, e a consciência é o pior tribunal, porque ela anda conosco. Antes de nos despedirmos, falo-te, não como guia que é carinhoso para com o tutelado, mas como Senhor que exige. Inocêncio, recebe Francisco a quem desprezaste. Inocêncio III acordou assustado, chorando e gritando. Em seu socorro vieram vários padres, e ele, pálido, tomou um líquido para acalmar-se. Mandou chamar imediatamente o cardeal João de São Paulo, que dormia em apartamento ao lado. O cardeal veio às pressas e ouviu sua santidade narrar o sonho que tivera dizendo: João, ajuda-me no que quero dizer. Tinhas razão pelo que a razão me parece. Tive um sonho. Não sei se foi sonho, pela clareza do que vi e ouvi. Parece que estou vendo e ouvindo ainda a figura que me falava. E caiu em pranto, após o que quedou-se em profundo silêncio. Andréia, deixa eu só fazer um comentário aqui nesse caso. Nesse caso em que o Telésforo, né, foi falar com o Papa, a gente percebe uma situação que vez por outra acontece no mundo maior, quando eles querem realmente passar uma informação que fique bem armazenada, vibrando. Eles realizaram ali um desdobramento consciente dele, né? Você percebe que ali pelo sono, os amparadores, eles fizeram ali um desdobramento em que ele já estava bem mais consciente da situação no campo espiritual para conversar com o Telésforo, com o mentor Telésforo. E no domingo a gente está lendo o livro, né, da viagem astral, e acontecem vários e vários casos que quando desperta, aquela vivência está tão clara, a pessoa fala assim, nossa, mas isso não foi um sonho, foi muito, muito real. Então, é como se viesse
com mais força essa mensagem reverberando ali como se fosse uma conversa real mesmo que teve com aquele ser, né, que aqui para ele é um ser luminoso, é o próprio Jesus, enfim. Mas é só esse ponto que eu queria frisar, que a gente vê a mesma coisa ali, em vários casos menores, no livro do Iniciação à Viagem Astral, né, que quando a pessoa volta, fala assim, nossa, eu tava ali com aqueles doentes, mas era tão real, eu tô sentindo ainda na pele a presença. Então era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Teve um ponto aqui na leitura que eu achei muito importante, muito interessante, que é o Telésforo virar para o Papa, para o Inocêncio, e dizer, né, você vive dizendo que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Mas quando chega na hora, quer sempre que a vontade própria de cada um seja feita. E a gente faz isso todo dia. A gente vive também nas nossas orações, repetindo não, seja feita a sua vontade, mas na hora, quando envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções, dificilmente alguém aceita passivelmente uma situação desagradável, ou que envolva doença, ou que envolva algum distúrbio, principalmente quando envolve familiares. Nessa hora ninguém lembra que estava falando que seja feita a sua vontade. Não. Todo mundo esquece que era para ser feita a vontade de Deus e começa a reclamar, começa a se desesperar. Então, isso é um trabalho que a gente tem que desenvolver com muito afinco, porque é muito difícil ainda as pessoas terem esse desprendimento quando a coisa acontece muito próximo dos seus círculos. E a gente tem que trabalhar muito isso, sem medo de ser taxado de frio, de não ligar para nada, de não querer se envolver. O amor, às vezes, ele se manifesta por situações e de formas muito sutis, que ninguém consegue perceber que é amor. Então, às vezes, o desandar das coisas é um sinal de puro amor. Como aquele fala, o Inocêncio, você estimulou a cruzada. Pode fazer, está previsto que vai ocorrer escândalos na história, na evolução. Mas aquele que for responsável vai pagar a conta quanto a isso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Muito atento ao que a gente realmente pensa, ao que a gente fala, ao que a gente aspira. Porque não é fácil. Aquela história da portinha estreita, que a gente tem que ir pela porta estreita, é muito difícil. Ela é realmente muito mais estreita do que a gente imagina. E não é só se adequar à passagem estreita para você caminhar por ela, não. Você tem que realmente acreditar que ali é por onde você tem que ir. Senão a gente fica nesse ir e vir, e de vez em quando toma umas bordoadas. Um exercício que eu tenho feito desde que foi citado aqui pela Diva foi que ela falou um dia que o pai ou alguém da família falava para ela, ou a mãe, não sei, Cristo faria assim? Responderia assim? Né? Ou quando eu ouço alguém falando, né, hoje mesmo, né, em poucos minutos do dia eu já ouvi e eu pensei, isso foi uma resposta, uma mensagem divina que veio do Cristo. Eu fui lá dar comida para os cachorros e limpar o olho da minha cachorra, que está sempre com uma remela, passar uma pomada e tudo. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, o olho dela que está sempre com esse negócio. Aí a menina que trabalha aqui falou assim, falta de carinho, né? E aí eu falei, essa foi uma resposta que veio, né, não foi... Então, assim, o tempo todo eu faço esse exercício agora, assim. A pessoa que está no trânsito, a pessoa que falou
como eu ouço as pessoas agora e como eu vejo diferente. E porque aqui ele fala, tá o tempo todo falando, mas a gente com a nossa vaidade, com o nosso, né, a gente quer transformar aquilo e aplicar da maneira que a gente acha correta. Mas se a gente levar ao pé da letra, né, a gente ouvir mesmo e estar aberto para essa voz divina, ela tá o tempo todo falando. Vou continuar então. O cardeal, confundido, interrogou: o que aconteceu com Vossa Santidade? Por Deus, falai-me. O que quereis que eu ouça? Silenciou com respeito e continuou: é bom que choreis, porque as lágrimas poderão abrir a vossa intuição para o impulso da verdade. Recostado em largas almofadas e coberto por colchas que davam inveja ao mais puro algodão, falou já demonstrando calma e conforto. João, o que vi é coisa muito séria. Até então estava iludido com muitas coisas referentes à vida e à morte. A nossa teologia é muito pobre no que tange à vida no céu e do modo pelo qual os anjos podem nos falar. Os nossos livros são maçantes e cheios de teorias de homens. A sabedoria desses homens é loucura diante de Deus. Os teólogos, mesmo os mais eminentes, deduzem coisas conforme as suas capacidades possam alcançar. E nós somos piores do que eles, por acreditarmos cegamente no que eles dizem e escrevem. Não duvido do que vi, nem deixo de acreditar jamais no que ouvi esta noite. João, eu vi Jesus, falei com ele e ele comigo. Foi para mim o acontecimento mais deslumbrante de toda a minha vida. E ele me falou, João, que eu recebesse Francisco. Referindo-se à carta que rasgamos enviada por ele, disse-me repetidas vezes: receba Francisco. Quando acordei, ainda ouvia suas palavras cheias de amor, mas envolvidas de energia. João, João, por Deus, ajuda-me a pensar e a compreender melhor o que fazer. Bonito, né, gente, isso? O cardeal João de São Paulo, satisfeito com o ocorrido, falou com alegria: desculpai-me, Vossa Santidade, mas peço um ambiente livre para dizer o que entendo das coisas espirituais. O que vistes e ouvistes é fenômeno natural na área do espiritualismo decente. Há mais de 20 anos eu compreendo essas coisas que têm ocorrido comigo, muitos casos ignorados pelos nossos sábios e negados pelos nossos teólogos. Entretanto, eles existem. Não somos nós quem fazemos as leis. Aí eu não estou entendendo. E, tarará, que nos lembremos disso. As leis que regulam tudo foram feitas por Deus, o nosso Pai Celestial. Nós outros, por misericórdia dele, as descobrimos. E se quisermos viver felizes, devemos aceitá-las e vivê-las todos os dias. Não é o que se passa, infelizmente, na nossa casa, onde fazemos parecer que somos os únicos representantes de Deus. O nosso colégio apostolar copia certas regras aqui e ali e pressionamos as consciências para aceitá-las à força. Sobe um pouquinho, por favor. Aqui. Onde existe a prepotência e o amor, onde existe a prepotência e o amor mesmo. Sem amor, vocês um dia. Eu acho que foge o amor. Prendimento. Tá falhando, André. Onde há usura, foge o desprendimento. Desprendimento.
Onde existe a violência, foge a caridade. Ah, tudo é foge, né, gente? Vou ler de novo, tá? Porque ficou muito truncado. Onde existe a prepotência, foge o amor. Onde vigora a autoridade imposta, foge a humildade. Onde há usura, foge o desprendimento. Onde existe a violência, foge a caridade. Quando eu observei o assunto daquela carta, notei imediatamente a ação desse homem, mesmo sem conhecê-lo. Ele é um homem de Deus, que vem em socorro da nossa religião, como comprovastes pelo sonho que acabas de narrar. Pararam por estar... Andréia, Oi. eu fiquei pensando também, essas pessoas que estão dentro da igreja, ou em qualquer, na vida diária também, que a questão da paciência, do caminho, né, verdadeiro, que continua fazendo o melhor em qualquer ambiente que esteja, né, porque acontece à nossa volta também o tempo todo, né, da gente estar vendo coisas que não estão acontecendo de maneira correta e tudo, e essa paciência, esse olhar amoroso, né, como que isso pode assim, melhorar-nos ainda mais, né, porque a gente tem que trabalhar na gente, não no outro, né, então imagina ter que viver essa vida. Ontem eu li estava aí no jornal, uma senhora que ficou 12 anos na clausura, e ela contava isso, assim, eu li todo o texto, ela falava que ela foi naquela motivação divina e tudo, e que chegou lá, aconteceram várias situações que não era, ela percebeu que ali não era realmente uma vida, né, iluminada e tudo, mas e mesmo assim ficou lá 12 anos, né, como isso é grande, assim, o aprendizado, né, de você estar, esses que têm um coração amoroso, que vivem nesses, né, imagina no Vaticano, a quantidade de homens, né, que tem ali e estão buscando essa verdade, esse amor, né, todos os dias, assim, e tem a paciência de estar, né, rezando para que tudo, vibrando, né, para que as coisas melhorem. É um grande exemplo para a gente, né. Nilza, sobre isso que você falou, eu vou fazer aqui um comentário bem rápido. Tem um pesquisador chamado Valdo Vieira, ele usa uma palavra, um termo que eu gosto muito, sobre esse processo da regeneração que está acontecendo no planeta todo. Em todas as áreas estão tendo as pessoas que estão fazendo ali a diferença e mudando. Ele chama que são os infiltrados cosmoéticos. Ele gosta de dar esses termos assim. Mas eu acho muito bonito. Em todos os locais, fala assim, poxa, aquele lugar ali é um local que não é bom. Não, ali vão ter infiltrados cosmoéticos aos poucos, começando a mudar visões, as organizações, as estruturas, né? Até em locais de bancos, em qualquer que sejam os locais, universidades, instituições públicas, escolas, tem ali os infiltrados fazendo a mudança para essas novas organizações já do terceiro milênio, né, buscando a sintonia com esse terceiro milênio. Então, que sejamos infiltrados cosmoéticos, né, aonde estivermos.